Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, passando para mostrar para vocês aqui uma produção que eu fiz só com aquelas sobrinhas, aqueles restinhos de cone, e vim aqui mostrar para vocês o resultado de toda essa produção. É uma produção que eu fiz para minha pronta entrega, para colocar um precinho bem bacana para fazer venda rápida. Aqui no decorrer do vídeo vou estar falando o valor, as cores, o modelo, o fio utilizado, tudinho aqui para vocês, tá? E qual que foi aí o objetivo dessa produção certinho, mas eu vou falar aqui tudinho, o máximo de informação possível no decorrer do vídeo. Então, fique comigo até o finalzinho. Já no início desse vídeo, vou pedir para você tá deixando o joinha para não esquecer, porque isso ajuda muito no crescimento do canal e também uma forma de ajudar é dando uma pontuação aqui no modo hypar do vídeo. Ali tem uma quantidade de pontos, você clica em cima, isso ajuda no crescimento também. Deixe seu comentário logo aqui abaixo, você pode colocar um monte de florzinho, um monte de coraçãozinho, tá? E no decorrer do vídeo você pode estar colocando aí também a sua opinião de qual dessas peças você mais gostou, tá? E se você também não é inscrito, tá passando aqui, não é inscrito, dá uma olhada aí se você tá inscrito no canal. Se você não tiver, clique em cima de inscrever-se e aí você fica por dentro de todos os vídeos novos que eu postar aqui. Não se esqueça de ativar o sininho, as opções em todas, porque assim o YouTube vai te avisar toda vez que tiver vídeo novo pra vocês. Então vamos lá, gente. Sem enrolação, né? Vamos direto ao ponto. Eu vou estar pesando esses tapetes aqui com vocês. Tem só sobrinha, gente, então eu eliminei cones, tá? Olha que maravilha. E eu vou estar pesando aqui os tapetes junto com vocês. Vamos ver se a balança não vai coisar aqui, né? Ih, não sei não, gente, se vai dar certo, hein? Não, será que vai dar certo? Vamos devagarzinho, né? Primeiro tapetinho. 297 gramas, ó, aí tá com essa flor que ela pesa um pouquinho, tá? É a flor catavento modificada, então ele é um modelo, gente, que ele é super bacana pra tá utilizando nessa intenção de utilizar sobrinhas e fazer precinho, ó. 296 gramas. 313 gramas, esse aqui ficou mais pesadinho. Acredito porque aqui tem um pouquinho de Yororoma. A Yororoma sempre pesa um pouquinho a mais, né? Vamos ver aqui esse. 312, esse também tem Yororoma, gente, pra vocês verem, ó, tá com a flor rasteirinha, né? Então, vamos pesar tudo junto, vamos ver quanto de fio eu eliminei. Um quilo, 217 gramas, tá? Então, ficou aqui os 4 tapetinhos. Vou começar aqui pelas florzinhas, gente, para falar para vocês como que eu fiz essa produção de florzinha. Quem já é aqui acompanhante do meu canal já há algum tempo, sabe que eu tive aí uns meses que eu vim fazendo produções de flores no decorrer do mês para facilitar. Aí, o que eu fiz? Fui abrir minha caixa ali para dar uma olhada, né, de quanto que eu tinha ali de produção de flor, que eu queria fazer umas produções com sobrinhas, porque o marido esses dias perguntou, Vanessa, tem tapete na pronta entrega avulso? Porque entrou em contato algum cliente querendo tapete avulso, eu não tinha, gente. Então, o que eu fiz? Corri, abri a caixa ali para ver se tinha florzinha, bases prontas, e eu consegui achar ali 4 e já dei um jeitinho de já começar a fazer. O intuito aqui é o quê? Vou falar aqui primeiro pra vocês. O intuito do... Peraí, gente, só um minutinho. Voltando aqui, vamos ver onde eu parei. Então, peguei as florzinhas e comecei a fazer. Comecei a fazer pelas bases, né? E essas flores aqui, gente, eu fui fazendo... Teve um dia que eu fui fazer... Se eu não me recordo, acho que eu fui fazer um tapete e das sobras dos tapetes, gente, que era com sobrinhas também, fui fazendo essas florzinhas. Então, olha só que bacana. Você tem bolinhas aí, você pega, faz aí. Você pode estar fazendo tanto a catavento modificada dessa forma ou quanto a rasteirinha. Eu tenho videoaula, só que elas não estão assim com 2 cores, tá? Elas estão com uma cor só. Mas é bem simples. Aqui são 2 voltas, né, de flor. E aqui também, a diferença é que essa aqui
essa pétala maior, ela é feita numa carreira só. E esse anelzinho aqui é numa carreira só. Então, é só cortar o fio. Quando vai iniciar a próxima volta, é só iniciar no espaço de correntinha. Tanto essa quanto essa, tá? Então, não tem modificação. Eu vou deixar o link na descrição das flores. Aí, você pode estar fazendo tanto com multicolor ou assim nessa opção para ficar bem em conta. Aí, aqui, ó, é a flor catavento modificada, essa aqui é a flor rasteirinha. Eu vou deixar os links na descrição. E também tem aqui a união das flores sem o corte do fio. Eu vou deixar essa união aqui também para vocês. Então, eu falei, bom, de início, vou começar fazendo aqui pelo mais tranquilo, que é passar uma cor base aqui, na base, né? Uma cor neutra na base. E aí, eu já vou começar abrindo aqui os tapetes para vocês. Vou começar abrindo aqui. Esse aqui da flor rasteirinha, que ele é o único que tinha, tá? É a única base. Aí, o que eu fiz, gente, de início? Peguei, né, primeiro os cones que tinha poucos fios. Aí, eu abri, tem um potinho aqui, gente, que eu deixo somente bolinhas. Quando tá assim, pra cá, aquele restinho no cone, que não adianta a gente guardar, porque só ocupa espaço, eu faço a bolinha e guardo no pote. E daí, tem uns cones que tem sempre um pouquinho a mais. Aí, o que eu fiz? Fui juntando tudo. Aí, na hora de dividir cor, foi um pouco difícil, porque eu não tinha muito, que eu sempre vou fazendo essas eliminações de sobra, e eu tô com sobras maiores. As sobras menores, eu deixo sempre esses tapetes mais em conta. Como eu disse, eu fui pegando os cones que tinha pouco, de bastante eu não separei, gente. Não separei porque esses tapetes aqui são tapetes promocionais mesmo, que eu coloco na pronta entrega, tá? Vamos lá pelas cores utilizadas aqui. Esse multicolor aqui, gente, agora que eu vi tem uma pontinha aqui, deixa eu já aproveitar cortando isso aqui, que eu não vejo. Aqui. Vou cortar aqui. Já tá tudo arrematadinho, que às vezes fica uma pontinha pra trás. Nossa. Gente, essa tesoura aqui eu não me dou bem com ela, mas eu utilizo. Vamos usando. Então, aqui, esse aqui é um multicolor, é uma sobrinha que eu tinha há algum tempo, eu utilizei, gente, eu não sei falar, eu sei que é da Cadore, tá? Não é a coruva, ele é uma cor assim meio avermelhadinha, com tipo bordô com vinho, sabe? Um bordô clarinho, assim, vai escurecendo, vai chegando no vinho, é tipo assim. Ou tipo umas tonalidades de bordô, tipo, começa bem clarinho e finaliza no bordô bem escuro, eu não sei dizer certinho. Aí, as pétalas eu fiz no branco. A união aqui é no verde folha. Aí, eu utilizei aqui, gente, ó, em todos os tapetes. Eu fiz desse jeito. Peguei as bases que já estavam prontas. Olha como que é interessante deixar bases prontas, gente. Você tá ali num dia que você não quer, tá pegando, às vezes tá sem ideia, senta ali, pega ali algumas bolinhas, vai fazer florzinha. E é isso que eu sempre ficava fazendo. De uns tempos pra cá, eu dei uma parada, porque eu tô com muita florzinha. Mas é muito importante. Às vezes você pega uma horinha no dia e faz só os miolinhos, depois você vem fazendo só as pétalas, aí depois você faz a união aqui passando no verdinho, né? E deixa guardado. Quando você tá precisando, menos espera, chega aí um pedido, né? Da forma que o marido fez. E eu peguei as bases tudo pronto. Isso facilita a produção, né? E sem contar que foi com sobrinhas, tá, gente? Tudo é sobrinha, só o verdinho que não, que é cone fechado, né? Que eu sempre utilizo para fazer união. Mais uma ideia também para vocês podem estar fazendo a união aqui, gente, da mesma cor da base, tá? Porque esse modelo que eu utilizo aqui para fazer esse tapete, sempre quando eu vou fazer trabalhos promocionais aqui, eu utilizo esse modelo que é o tapete rose. O link, eu vou deixar o link na descrição para vocês, porque ele é um trabalho que tanto vocês podem fazer com a união do verdinho, ou fazer assim, ó. Você pega, tem a florzinha aqui, ó. Você pega a mesma cor da base, já vem fazendo a união no lugar do verde. Aí fica a florzinha aqui. A única coisa que eu indico vocês, toda vez que for fazer aqui a florzinha, deixa ela um pouquinho mais escura que a cor da base, ou invertido, né? Claro, aqui escuro, ou escuro, aqui claro, se você não for passar o verdinho. Agora, se for fazer igual eu aqui, vai passar o verdinho, não tem problema essa divisão aqui, por causa do verdinho, separa. Mas se você fizer aqui branco com cru, não vai aparecer tanta florzinha, tá bom? Mas esse trabalho lá na aula eu ensino como que vocês podem estar passando aqui, tanto com verdinho ou sem, tá joia? Então, é o modelo rose, que ele é um modelo prático aí pra gente estar utilizando sobras, porque dá pra quebrar em várias etapas a hora de fazer troca de cor, ó.
Dá pra utilizar aqui sem o verdinho, como eu disse pra vocês. E aqui vocês podem variar muitas cores, ó. Aqui, a sugestão de cor tá um pouco diferente lá da aula, porque aqui eu troco cor, aqui eu já não fiz troca. Eu peguei uma bolinha e fui utilizando até o fim. Eu peguei os cones que tava pouco, ó, que foi o amarelo bebê. Aqui eu utilizei cru, amarelo bebê e laranja. Aí subi pro telha, fiz até, ficou uma bolinha de nada assim, ó. Eu guardei, porque depois eu faço ou miolinho assim, ou eu faço pétalas com ele. Aí eu utilizei o amarelo daqui, eu fui fazendo 2 carreirinhas do bico, ele é muito econômico, bem rapidinho de fazer. E depois o laranja eu fiz aqui os picô, tá? Tudo aqui é fio 6, com agulha de 3,5, mas se seu ponto for muito apertado, você pode estar utilizando, gente, a agulha de número maior que você tiver mais acessível. As medidas deles, gente, ficou tudo parecida, tá, ó? Medindo mais ou menos 50 de comprimento, os outros 49 por 70 de comprimento, tá, ó? Eles ficaram todos esse tamanho muito bom. Às vezes varia um pouquinho, né? Uns passa pouquinho, outros fica mais estreito, por conta de marca de fio, às vezes extensão de ponto e tudo mais. Como eu mostrei pra vocês no início do vídeo, né? Vocês viram aí a pesagem das peças. Então, eu mostrei aqui pra vocês o primeiro tapetinho, que é com a flor rasteirinha. E a distribuição de cor, gente, eu fiz desse jeito mesmo, como eu falei pra vocês. Fui fazendo assim, olhando a cor que tinha mais, tá? E depois ia com a cor que tinha menos e fui distribuindo. Quero dizer assim, ó, eu fui pegando os cones que tinha ali uma quantidade boa e fui distribuindo nas ordens, tá? Daqui, gente, é a segunda opção. Olha só que bacana essas florzinhas. Eu fiz aqui, ó, o miolinho no fio cru. Você tem sobrinha de fio cru, também dá, ó. Às vezes é um pedacinho de nada. Você faz ali o miolinho, ó. Como eu fiz aqui, deu 3 miolinhos. Aí eu peguei uma cor do fio 6 e fui passando nas pétalas, ó. Aqui é a flor catavento modificada. Aí eu fiz a união com o verdinho no verde folha. Aqui é caramelo, rosa chá e caramelo, tá, gente? Eu só não me lembro se é do mesmo lote, as florzinhas. Aqui do caramelo, mas dá pra vocês fazer uma cor de cada que fica lindo também. Aí passei aqui 3 carreiras no fio cru, 2 no... Eu não sei diferenciar, gente, vinho de Bordeaux. Sério mesmo, eu acho que esse aqui é o vinho. Rosa chá, aí eu passei 3 voltas aqui no vinho, passei rosa chá e no picô, gente, aqui, ó, eu passei, eu acho que é o Bordeaux. Porque aqui eu tava com 2 sobras, gente, dessa cor aqui e dessa aqui, ó. Essa aqui ainda me sobrou um tanto bom, porque eu não tenho mais lote dele e eu pensei assim, vou aproveitar, passar em bastante peças mesmo, pra poder eliminar. Aí o rosa chá, gente, tinha uma quantidade mais ou menos de umas 200 gramas. Aqui que eu fiz? Fui distribuindo o máximo que eu podia. Vocês vão ver nas próximas peças, tá? Aí eu fui distribuindo o máximo que eu podia. Daí eu fui fazendo assim, ó. Passei essas carreiras no fio cru em todas as peças. Depois, eu fui passando 2 carreiras em volta de cada peça. Aí eu olhava a cor, falei assim, ah, vou passar essa nessa. E fui assim, gente, indo pela fé, sabe? Pra ver se ia ficar bom. Colocava o fio perto, assim, acho que vai ficar bom fazer 2 carreiras ali, e fui administrando. O rosa chá tinha uma bolinha e um tanto no cone. Foi tudo, gente, não sobrou nada, sabe? Então, foi ali na risca mesmo, que eu fui trabalhando. E olha só, esse modelinho como é que ficou. É o modelo rose, tá? Com essa distribuição de cor. Ele é bem simples de fazer distribuição de cor, gente, porque vocês podem caminhar com as cores que vocês têm conforme a quantidade do cone, da bolinha que você tiver, né? Então, você olha e fala assim, eu vou abrir o próximo aqui pra vocês, que esse daqui, gente, depois que eu terminei, eu vi que eu fiz assim uma lambança, sabe? Eu acho que eu deveria ter passado outra cor no picô, porque eu queria aproveitar bastante a sobrinha e passar aqui aproveitar esse mesmo bordô que tem ainda, sobrou uma quantidade boa ainda. Então, eu fui fazendo, gente, quando eu terminei todas as peças, eu deixei pra fazer o picô em todas as peças. Aí, eu fui fazendo, passei o laranja no primeiro e os outros eu passei tudo com a mesma cor. Só que quando eu cheguei nesse, perdão, gente, quando cheguei nesse aqui, aí eu comecei a passar, eu não tava gostando muito. Não ficou
tão estranho, mas ficou assim. Eu achei que eu deveria ter passado fio cru aqui, sabe? Eu não tinha uma sobrinha, mas eu acho que compensaria ter passado aqui na beiradinha, mas não ficou horrível, não. Ficou bom, mas eu acho assim que ia ficar mais bacana se eu tivesse passado fio cru aqui na peça, porque a base ficou uma lindeza. Olha só aqui, olha que bacana. Se tiver aí uma sobrinha, gente, você faz o miolinho, ó, um de cada cor, e depois faz as pétalas todas iguais, que vai dar super certo. Aqui é azul bebê, verde militar e rosa chá. Aqui nas pétalas é o areia. Aqui também é o verde folha, 3 carreiras que eu passei em todas as peças, tá? Essas aqui ficou tudo igual. 3 carreiras no fio cru, 2 no azul bebê. Aí esse aqui, gente, é o fio branco. Eu tinha uma sobrinha no fio branco, no fio 100% algodão. Aí eu passei, gente, porque eu pensei, ou eu faço florzinha, ou eu passava no tapete. Aí quando eu peguei essa bolinha e coloquei aqui, eu achei que ficou tão bacana, eu falei, ah, não, vou passar. Aí tinha o tanto desse fio aqui, passei as 3 voltas. Aí, como eu disse pra vocês, eu fui utilizando, gente, os fios que eu tinha. E eu passei o rosa chá aqui, que era o que tinha. Aí, na hora de fazer o picô, eu falei assim, ah, seja que Deus quiser, vamos ver o fio que vai ter aqui pra passar. Era esse. Aí eu passei, mas eu deveria ter pego o fio cru, que eu acho que ia ficar bem bacana, tá? E olha só, eu usei mais ou menos as mesmas jogadas de cor, assim, na questão de quebrar as carreiras, né? Vocês viram nas outras peças que eu fiz 3 aqui, 2 de uma cor, 2 de outra, depois repeti 3 aqui nas carreiras de grupinho. A próxima vocês vão ver que eu fiz um pouco diferente, aí vocês podem tá escolhendo a forma que vocês podem mudar as cores. Porque esse trabalho aqui, esse modelo é bem fácil de fazer essa jogada de cor. Porque você pode fazer conforme você tem o seu fio. Olha só. Essa daqui, como é que ficou. Pra vocês verem, né? Ficou 3 peças. Praticamente, foram 3 peças aí que tem detalhes do rosa chá, né? E o bordô, porque eram os fios que mais tinha. Aí eu utilizei, gente, eu poderia ter feito assim, pensado assim, vou pegar só os que tem pouquinho, mas eram os únicos, gente, os únicos que tinha pouquinho mesmo, era o amarelo e o laranja e o azul bebê. Aí tinha 2 lotes do fio cru, eu utilizei, que era só sobrinha, e depois não tinha mais nada. Aí eu peguei, tinha esse bordô e o rosa chá, que tinha uma quantidade boa, que não dá pra fazer parzinho, mas dá pra misturar aqui nesses tapetes, porque também o miolinho aqui tem o rosa chá, e o rosa chá super combina com o bordô. Tá bom, gente? Com o vinho também fica bem bonito. Aí eu falei, não, vou eliminar eles. O rosa chá eu consegui, e esse cone do bordô, gente, eu não consegui terminar. Olha só, porque ele tinha uma quantidade, eu acredito que ele tá com umas 250 gramas, gente, porque eu fui passando, ó, e ainda sobrou um tanto, ó, aqui do fio no cone, ó. Então, aqui é tudo rosa chá, aqui as pétalas eu fiz no fio bege, e aqui é o folha de louro, que é o multicolor da Barroco, tá? Aqui também, ó, como mostrei pra vocês nos outros tapetes, ó, 3 carreiras no fio cru. Aí, aqui tinha uma bolinha do bege ali dentro, eu passei, quando tava terminando a carreira, gente, não deu. Aí, eu completei com um bege que eu tenho ali, de outro lote, ó. Eu, como crocheteira, como eu sei onde eu passei, eu sei identificar, mas quem compra não vai conseguir ver. Tá dando diferença que a gente que trabalha sabe, mas a pessoa que vai comprar não vai conseguir ver não, tá bom? Aí, gente, fica de dica pra vocês. Vocês verem que não vai dar a carreira, gente, coloca outra corzinha pra terminar ali que dá tudo certo quando a gente fazer esse trabalho mais em conta. Só não pode dar aquela variação muito grande, né? Muita diferença, daí eu prefiro tá desmanchando a volta e fazer uma só. Mas aqui deu super certo. Aí eu fiz, então, aqui as 3 carreiras no cru, 2 do bege. Aí eu passei 2 no rosa chá. A maioria dos tapetes aqui, a maioria não, os 2 tapetes, deixa eu pegar aqui o outro pra vocês verem. Ó, aqui, ó como é que eu fiz. Eu passei o escuro primeiro, depois eu vim no rosa chá. Passei aqui o bege e eu passei o rosa chá. Então, eu sempre fui assim, eu olhava o cone e falei assim, acho que será que dá certo aqui? Será que dá certo ali? Eu ia fazendo assim, gente, até terminar os 4 tapetes, foi desse jeito. E eu não imaginava que ia dar certo de fazer essas combinações desse jeito, nesses trabalhos.
porque esse modelo ajuda muito, gente, porque, ó, aqui, ó, eu fiz quebra de cor. Então, talvez você fale assim, Vanessa, eu tenho muita sobra pequena, o que você pode fazer, ó? Uma cor de cada flor aqui, ou como eu mostrei pra vocês, né? Aqui, ó, um miolinho de cada cor com as pétalas iguais, ou cada flor uma diferente da outra. Aí você passa aqui umas 3 voltas de uma cor mais neutra, né? Aí você vem fazendo 2 de uma e 2 de outra. Chega aqui, você pode passar as cores das flores, cada carreirinha da mesma cor das flores. Aí o bico de acabamento tem 2 cores aqui, certo? Você utiliza as 2 cores que você utilizou aqui. Ele vai ficar super bacana. Então, esse trabalho aqui, ele é muito, assim, versátil. Você pode utilizar com sobras e aproveitar todas as mínimas sobras, né? Uma carreirinha que você passa, eu só fico devendo pra vocês a quantidade de fio que dá pra passar em cada volta, gente. Porque isso, eu vou falar bem a verdade, eu já tentei fazer isso várias vezes, mas eu não tenho paciência. E eu me perco também. Eu começo a fazer quando eu vou pegando na produção, quando eu vejo o resto do tapete eu já não lembrei mais de pesar. Aí eu só trabalho sem pesar mesmo, vai pela fé, eu vou trabalhando por rumo, que nem eu sempre falo, por rumo. E eu vou vendo se sempre vai dar. E olha só, com sobrinhas, né, gente? Olha só que lindeza. Aí vocês podem estar utilizando. A minha dica é, quando vocês vão utilizar as sobrinhas, gente, Primeiro, faça uma base assim no tom mais claro, para facilitar. Isso facilita demais. Mas nada impede, gente, de vocês fazer com a base escura. Lá no modelo rose, gente, que tá bem na foto capa, que ele tá, acho que com a base no verde água e as flores, acho que é no rosa, dá muito bem para fazer, gente. Então, você faz lá a florzinha no pink e pega o verde água e vem fazendo, não precisa nem passar esse verdinho no multicolor. Vem passando, do jeito que eu ensino na aula, passa já o verde água, passa a união e mais 3 carreiras. Aí você começa a fazer as trocas de cor. Aí só dá uma marcadinha com alguma cor bem clarinha aqui no meio, ou da mesma cor da flor, pra marcar, né? Que é bem bacana, sempre a gente dá alguma marcada na peça com algum fio mais claro. Ou, se a peça for muito clara, marcar com fio escuro. Se a peça for muito escura, marcar com fio claro, tá? E fica bem bacana e a gente consegue eliminar as sobras, gente. Aí vamos agora pro valor de venda que eu vou colocar nessas peças. Essas peças aqui, gente, ela fica assim, ó. Cada tapetinho avulso, eu coloco a R$35. É assim. O marido que ele vai vendo ali a forma melhor dele trabalhar. Só que é assim, coloca de início. Ele coloca lá, 35. Alguém entrou em contato, que é tapetinho avulso, R$35. Ficou pecinha sem vender, porque tem sempre aquelas peças, gente, que as pessoas não gostam, né? Uns gostam de uma cor mais assim, outros mais clean, né? Outros assim, um pouquinho mais diferentão, né? Que tem azul com rosa chá e bordô, bem diferente mesmo. Então, sempre fica alguma peça. Às vezes vende tudo de uma vez. A pessoa paga mesmo os 35. Mas a intenção mesmo minha, gente, assim, quando eu comecei a fazer, era fazer o combo. Então, o que eu fiz? Comecei a fazer aqui e já pensei, vou colocar as 4 peças, porque olha que bacana, sempre que a gente faz uma combinação, tem uma combinação que dá muito certo, mas tem uma que não dá certo. Das 4 aqui, gente, aqui que eu acho que é o meu modo de ver, eu dei uma pecada que foi nesse aqui, que eu passei esse bordô aqui depois do rosa chá, porque enquanto tava no rosa chá tava bonito, só que eu acho que eu deveria ter passado o cru pra ver, sabe? Que eu acho que ia ficar melhor. Mas enfim, vamos supor que a galera que vai ver aqui, vai vir na pronta entrega, pensa igual eu. Quando olhar aqui, não gostar muito desse. Aí, o que eu faço, né? Pra ele nunca ficar solitário e não ficar ajeitado, eu faço um combo e calculo tudo junto. Se eu calcular 35 cada, dá 70 com 70, 140. Mas daí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar os 4 por R$120, tá? Isso é de início. Só que, se acontecer um imprevisto, gente, como isso aqui é com sobras, tá? Eu sei que tem umas pessoas que vão falar assim, não compensa, Vanessa, tá muito barato, tal. Mas aqui pra mim compensa, porque são aquelas sobrinhas, tá? E se eu ver que
tá ali, tem época numa situação da gente que tá puxado, as pessoas estão sem dinheiro, gente, a gente precisa vender. Então, eu faço ali espremendo a margem de lucro, tá? Eu não fico em prejuízo, mas eu espremo a margem de lucro. Então, de início, o marido posta 120 e no dia promocional a gente coloca promoção só hoje, à vista, os 4 por R$100. Então, de início, a gente tenta fazer no valor que a gente vê que é uma margem de lucro boa, tá? Então, começa lá. Posta um tapete avulso, R$35. Não vendeu os tapetes avulso? Fecha tudo por 120. Segurou ainda? Faz tudo por R$100, é o limite. Mas vende, gente. Às vezes fala assim, mas se não vender, mais vende. Vende essas promoções sim, porque as pessoas vê o tamanho, né? Vocês viram que o tamanho ficou muito bacana. E vende também a R$35 ali, ele avulso, tá? Isso tudo vai depender do marido, que ele que vende. Ele que vende. Então, de repente, ali tem uma época que tá muito fraca as vendas, gente. A gente precisa vender. Então, a gente procura não ter prejuízo. Prejuízo não compensa vender mesmo. Só que dentro da margem de lucro, dá para baixar um tanto, a gente vai ganhar um pouco menos, mas vai entrar dinheiro, entendeu? Então, vai de acordo com cada realidade. Eu aqui, quando eu vou fazer esses tapetes avulsos, gente, eu sempre procuro utilizar somente os fios que tem pouco. Que é aqueles fios, gente, que eu não me incomodo muito de... tem que estar aqui nessa combinação e tem que fazer, porque quando a gente abre cone, a gente vai direto naquela combinação, né? E bate até o fim ali pra ficar naquela lindeza. Já quando eu trabalho com essas sobras, eu não me preocupo assim, eu me preocupo dela ficar harmoniosa, ficar bonita, só que o intuito é eliminar o fio. Ele não tem uma ordem exata, eu tenho que pôr esse fio aqui pra ficar bom. Eu vou fazendo. Só que vocês viram, depois que termina, esse modelo aqui, ele ajuda demais. Porque a gente pode ir jogando cor, que ele sempre vai dar certo no final. Só levando em consideração que, lógico, que se a gente colocar umas cores que não tem nada a ver uma com a outra, não vai ficar tão interessante na hora de postar a foto, porque não fica tão agradável, né? Deixa eu abrir os tapetes aqui, e daí eu vou perguntar pra vocês qual que vocês mais gostaram. E daí eu vou falar pra vocês a minha opinião. Eu bati aqui no outro tripé. Aqui, deixa eu ajeitar. Aí, a gente joga torto, o tapete fica torto também, né? Então, vamos lá. E esse tapete aqui, acho que de todos, foi o que ficou, acho que maiorzinho. Eu acho que eu jogando desse jeito aqui não vai nem caber na tela. Vamos ver, tem que jogar mais pertinho do outro, senão não vai dar certo. Olha só. Se bem que eu não tô conseguindo posicionar bem certinho aqui pra vocês, mas enfim. Qual desses aqui vocês mais gostaram? E qual que vocês fariam? Falou, Vanessa, eu super faria essa combinação aí. Eu faria. Eu vou falar pra vocês, se eu fosse, assim, repetir alguma combinação, tem uma aqui que eu repetiria assim, porque eu gostei. Deixa eu dobrando assim, acho que de metade, acho que vai dar mais certo. Eu repetiria com certeza, porque eu gostei da combinação, eu gostei da forma que ficou. E quando a gente trabalha com sobra, gente, é bem bacana, porque a gente descobre cores que a gente nem imaginava que ficava bom, né? E tem hora que a gente descobre que com certeza aquela cor não fica bom também. Então, eu vou falar aqui pra vocês qual que eu mais gostei de todos. Será que ficou bonito aí pra vocês? Pra vocês verem? Acho que ficou bom, né? Dá pra vocês entenderem. Então, vocês colocam aí. Cheio duro, né? Ó, esse dos 4, gente, o que mais me encantou, que eu falei, nossa, esse eu gostei, foi esse aqui. Que eu mais gostei, por causa aqui que marcou bem escuro e depois também. Então, ele ficou menos detalhes, né? E a florzinha do meio aqui, ó, diferente uma da outra, né? Então, eu gostei bastante. Então, esse aqui foi o primeiro. Depois, o segundo, pode ver que estão meio parecido com as cores, né? O terceiro e aquele lá, na posição de número 4, foi que eu gostei dele, eu tava gostando dele, era o que eu mais tinha gostado. De todos, gente. Só que depois que eu fiz isso aqui na ponta,
Aí, como eu tava muito cansada pra desmanchar, eu falei, não vou desmanchar, vou manter assim mesmo. Vou manter. Vocês desmanchariam, gente? Eu não desmanchei, não. Não aguentei, eu tava bem cansada já, porque eu ainda tinha que limpar a casa. Eu falei, ou vai assim, ou vai ficar sem nada. Então, ficou desse modelo. E eu gostei. Esse daqui, gente, quando eu tava fazendo, eu falei, gente, que feio. Quando eu tava fazendo aqui, ó, porque aqui já é claro. Aí passou claro. Quando eu cheguei no amarelo aqui, falei, nossa, que estranho. Aí eu peguei o laranja, comecei a passar, não tava gostando. Até pensei, vou passar o telha aqui, o laranja aqui. Só que eu falei, ah, não, vou fazer na ordem que eu acho que vai ficar bom. E ficou muito bom, gente. Então, se arrisca e ensina as sobrinhas de vocês. Não desanima, não. Se você tiver aí sobrinha de bolinhas, faz as florzinhas, deixa guardado. Aí depois você pega um fio cru, vem passando fio cru. Depois pega algumas bolinhas, restinho de sobrinhas, né? E vem distribuindo aos pouquinhos, fazendo esse modelinho rose, que é sucesso, gente. Pode fazer que vocês vão gostar bastante. Aqui trouxe para vocês na opção com a flor catavento, né? Modificada, mas fica bem bacana e mais econômico vocês fazer com a flor rasteirinha também. Mas eu gosto de fazer nessa flor aqui, catavento modificada, porque ela dá uma presença, né, ó. Fica bem bonitinho. Aqui com as florzinhas, fica bem bacana. E é isso, gente. Falei os valores de venda, né, que eu vou estar fazendo, as estratégias que eu utilizo. Falei aqui a forma que eu distribuo cor. Vou falar mais um detalhe aqui pra vocês. Quando vocês vão trabalhar com sobrinhas, fazia tempo que eu não trabalhava com sobras, né? E quando eu fui trabalhar, gente, eu achei um pouco difícil aqui pra mim, que eu não tava conseguindo. E a gente perde muito tempo. A gente fica assim, será que essa cor fica bom? Será que essa cor não fica bom? Então, vocês fazem assim, ó, que eu, quando eu for fazer o próximo, eu vou estar fazendo desse jeito, porque eu acho que vai facilitar a minha vida por demais. Eu vou fazer o seguinte, pego as florzinhas e passo o fio neutro. Passei o fio neutro aqui, separo os cones, tudo que eu quero utilizar, bolinhas, tudo. Aí eu vou deixar as bases no chão e vou pegando essa cor, vou fazendo assim. Porque fazendo por etapas eu achei mais fácil do que tentar descobrir cada combinação no tapete inteiro de uma vez. Assim eu achei mais fácil quando não tem muita opção, tá? Quando não tem muita opção. Agora, se você tiver bastante opção, põe todas as opções em cima de cada peça, assim, ó. Você pega as cores e fala, acho que vai ficar tudo bonito. Por exemplo, você pega lá rosa chá, vinho, bordô, bege, caramelo, um marrom, você coloca tudo junto assim, ó. Aí você vai utilizando conforme você vai vendo que vai ficando bonito. Você passa umas carreiras de um, passa de outro e vai indo até você finalizar. Assim. Agora, se você tem pouco, igual eu, vai fazendo aos pouquinhos, porque uma cor que tá em um aqui, você pode distribuir nas outras. Do que você usar só em um, né? E aí, você não conseguir finalizar as outras, porque às vezes as outras cores não batem uma com a outra. Que aqui, ó, o rosa chá com o vinho e com o bordô, ele dá certo. Aí, eu utilizei nas duas peças. Tá vendo? Essa aqui ficou exclusiva só com as cores delas. E essa aqui também, ó. Essa aqui também. É a única coisa. Aí, quando chegou na parte do bico aqui, eu ia fazer todo no fio cru. Ia fazer só o picô no rosa chá. Ia fazer assim. Eu achei que eu acho que a ideia que tava na minha cabeça ia ficar bem mais bacana. Ah, mas eu tava com tanta pressa, tão cansada, gente, que eu acabei fazendo dessa forma. E eu acredito que vai dar certo. Aí, eu vou ver com o marido. A minha intenção mesmo, eu quero que ele tira tudo junto e faz um valor só fechado. Só que se alguém chegar e falar, Vanessa, falar pra ele, né? Eu quero tapete avulso, ele vende o tapete avulso. Então, eu acredito que vai ser assim, ó. Cada é 35, todos é 120. Ficou encalhado, né? Porque, encalhado não porque as pessoas não gostou, gente. Cada pessoa tem um gosto, né? Mas por conta das vezes não ter. A gente faz uma promoção relâmpago ali para fazer venda rápida, tá? Então, essa é uma estratégia que a gente que trabalha aqui para poder fazer as nossas vendas, tá bom? Quem me acompanha aqui, tem clientes que me acompanham, né? Que vai falar assim, então eu vou esperar. Eu vou esperar porque daí vai abaixar. Mas eu sei que tem pessoas que não esperam, que olha, gosta e já compra. Aí você fica sem conquistar o seu tapetinho, tá? Porque geralmente quando o marido posta assim, essas peças todas juntas a gente vende na hora, graças a Deus. Os tapetes avulso é muito difícil.
Vende também, mas é mais devagar. Mas como entrar em contato, aí ele vai apresentar, né? Fala, ó, tem disponível aí na pronta entrega tapete avulso. Se a pessoa não for querer, ele já apresenta o combo, tá? Falei bastante nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que esse vídeo tenha te animado a você produzir com as suas sobrinhas. Se você tem aí sobrinha, gente, tem cone com um pouquinho? O cone com um pouquinho que eu falo é esse aqui, tá? Ó, que eu pego, ó. Tem um tanto desse por um pouquinho a mais, tipo esse aqui, ó. Eu já deixo pra fazer os tapetes avulso. Pra par também dá, gente, mas dá um pouquinho de trabalho. Mas pros tapetes avulso fica muito de boa pra trabalhar, tá? Aí, mas ó, com um pouquinho assim, com bolinha dá, viu? Dá pra você fazer as florzinhas, dá pra você fazer a união. Às vezes você fala assim, Vanessa, eu quero fazer com verde bandeira, dá pra fazer? Dá, gente. Fica bonito, viu? Pode fazer. Dá pra fazer a união com verde militar, aquele verde musgo, né? Verde mais escuro, dá também. Faz até com marrom, gente. Acredito que deve ficar bonito, porque a harmonia do tapete, né, na distribuição de cor que vai também chamar a atenção do cliente. Porque o modelo já ajuda. Porque aqui você quebra bastante cor, ó. Então, você utiliza um pouquinho aqui e um pouquinho no picô. Algumas carreiras aqui você pode intercalar, né? E assim vai, gente. Então, usar a criatividade e fazer bastante esse modelinho. É um modelinho econômico, rápido de fazer, prático, fácil, muito fácil de fazer combinação. Então, é sucesso garantido para vocês, tá? E no final aí, elimina as sobras. Ah, esqueci de falar, né, o que eu eliminei? Eu eliminei tudo, gente. O único que eu eliminei foi esse que eu passei nos picô, que eu não consegui eliminar, que sobrou. Mas de tudo que tá aqui, o rosa chá eu eliminei, esse aqui eu eliminei, o fio cru, o azul, o bege, o amarelo, laranja, o telha, tá? O único que eu não eliminei foi o bordô, vamos dizer o bordô, que é isso aqui, tá? Que eu não eliminei, mas de resto que eu tinha separado, eu eliminei tudo. Esse aqui, eu tinha colocado junto, gente, aqui. Quando eu fui fazer, isso aqui é um verde água escuro. Eu falei, eu vou colocar. Eu não consegui encaixar, eu ia pôr aqui, ó, nessa peça. Porque a intenção, primeiro, eu ia fazer o tapete Débora versão 2. Só que daí aquele bico lá, ele não muda de cor, então você faz todas as voltas com a mesma cor. Aí eu pensei, vou fazer. Só que eu pensei, falei, não vou mudar o bico, não, eu vou deixar no modelo rose mesmo. Porque o modelo rose, você com pouquinha sobrinha, você faz ele e troca de cor ainda. No modelo Débora, versão 2, você no bico de acabamento, ele é econômico também, só que ele não troca de cor. Aí eu ia deixar pra fazer o verde água aqui, gente, mas eu também não me interessei, sabe? Finalizei a peça com esse fiozinho aqui, tá certo, gente? Se você ficou até o finalzinho, deixa aí pra mim nos comentários, deixa eu pensar assim, uma palavrinha aqui. Combo de tapetes. Coloca aí combo de tapetes pra mim saber que você ficou até o final. Eu fico muito feliz de saber que vocês estão gostando e ficam até o final, tá? É uma forma da gente tá aí conhecendo vocês também quando vocês colocam aí nos comentários. Então, se você não conseguir digitar nada, não tem problema não. Mas só de você colocar aqui e ficou até o final, eu já fico muito feliz de saber que você tá aqui comigo, tá bom? E agora sim, vou encerrando por aqui, agradecendo a presença de cada um. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.